Então, nós estamos iniciando a nossa reunião mensal da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Hoje, recebendo um querido amigo, pesquisador, uma pessoa extremamente competente, estudiosa, batalhadora, para levar a doutrina espírita a todos os recantos e levar essa o lado da ciência, levando também, então, à universidade, Dr. Vitório Luiz Turconi, que é médico pediatra, especialista em auditoria médica, ex-secretário de Saúde de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, professor de pós-graduação em Espiritualidade e Saúde da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, fundador e presidente da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha e do Centro Espírita Allan Kardec, de Bento Gonçalves. Doutor Vitório Turconi, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ercília. Boa noite a todos os integrantes dessa querida ABRAP, que a gente tem um carinho tão grande e uma amizade profunda contigo, tu bem o sabes, e nós queremos agradecer por poder participar nesta noite já, desse bate-papo sobre essa matéria que tanto gostamos, que é a medicina vibracional, mas, sobretudo, por estar com amigos falando sobre algo que a nós todos diz respeito, que nos auxilia em nossa caminhada evolutiva. Então, é um prazer estar aqui e obrigado mais uma vez pelo honroso convite. Nós é que estamos honrados e queremos pedir a Deus neste momento, a Jesus, nosso Divino Mestre, que abençoe esta noite, que abençoe cada participante desse trabalho, que possamos sair cada vez mais enriquecidos e que o nosso amigo, Dr. Vitório Turconi, seja inspirado, porque conhecimento ele tem muito grande, mas que seja inspirado e iluminado pelo amor de Jesus. Então, damos início e já passamos, então, para o Dr. Vitório a aula de hoje, a nossa palestra. Então, vamos conversar um pouco, então, sobre esse título que vocês estão vendo, que a medicina vibracional é algo que se desenvolve praticamente há torno de 5 décadas, mas ela se intensifica muito mais agora nas últimas 2 décadas, praticamente já na virada do século XX para o XXI, que ela se intensifica, porque a medicina vibracional nada mais é que uma maneira nova de que se possa encarar e verificar como se procede frente a uma doença pela manutenção da saúde e, de certa forma, tratar as enfermidades de uma maneira geral. Então, é sobre isso que nós vamos conversar nessa sequência um pouco. Lembrando esse grande Guy Murke, o Murche, que nos traz nesse livro maravilhoso que é Os Sete Mistérios da Vida. O Gui foi uma pessoa muito especial, ele foi uma pessoa dedicada à pesquisa na ciência, ele foi escritor, ele foi um filósofo, ele foi aviador, astrônomo, ele foi um pouco de tudo, biólogo, e ele também tinha um estudo aprofundado sobre a vida. Então, ele nos diz, já falecido, ele foi desencarnou no final do século passado, em 1997, deixando um legado. Ele disse: a ideia de que o universo invisível é mais real que o visível, de fato, nunca foi tão amplamente aceita pelos cientistas. Então, as conclusões que ele foi vendo com essas pesquisas, mas ele diz assim: só que ela está longe de ser nova para os filósofos e visionários. A realidade recém-percebida do mundo não material, de campos que se influenciam, de ondas que transmitem e de mentes que permeiam. Então, eu recomendo esse livro que está ali, Os Sete Mistérios da Vida, para quem quiser se aprofundar nesse estudo maravilhoso que ele apresenta nesse livro. E na sequência que nós nos baseamos
entre vários autores, para falarmos um pouco sobre essa temática, que é a medicina vibracional, que foi editado, foi escrito, foi compilado por esse magnífico representante da área médica nos Estados Unidos, o Dr. Richard Gerber, que ele vem nos últimos anos fazendo uma grande pesquisa, porque ele queria, ele quer ainda busca, né, cada vez mais o como tratar do câncer. Então ele desenvolveu pesquisas alternativas e que redundou nesse livro, no início desse século, alternativa de diagnóstico, alternativa de curas, incluindo, inclusive, ele fez um trabalho bastante interessante com as fotografias Kirlian, para tentar detectar através, né, para quem elas que estuda a Kirlian, sabe que detecta, né, através dos nossos corpos sutis, ah, características que podem nos, no futuro bem breve, nos auxiliar enormemente na detecção, na precocidade das doenças. Então, na compilação de todos esses trabalhos, ele estabeleceu nesse livro, que é um compêndio maravilhoso, ele é profundo, ele tem várias vertentes, todas elas graçando sobre a medicina vibracional, então. E nós temos que entender, e ele diz que, perdão, ele diz assim, olha, esse sistema de pensamento estuda o funcionamento do ser humano a partir de uma perspectiva que considera ser constituído por múltiplos sistemas energéticos, que nós somos constituídos por inúmeros campos magnéticos, que vão se influenciando reciprocamente. Então, baseado nisso que ele desenvolve toda esta temática. E ele nos diz que nós temos cada um de nós temos uma identidade vibracional. E é um conceito que é relacionado, esse conceito é relacionado com a frequência vibracional, que é a velocidade com que as partículas das nossas células, como os nossos átomos e moléculas, oscilam. Diferentes frequências vibracionais, então, podem afetar o comportamento e a fisiologia das células e, consequentemente, dos tecidos do nosso corpo, né? E, consequentemente, tudo do nosso corpo. Estar em altas vibrações vai nos proteger de seres abaixo das nossas frequências. E, como diz aqui, o teu estado emocional se mantém mais positivo, a vida flui mais fácil e tu te sentirás cada vez mais em paz e em plenitude. Então, nós vamos perguntar, então, ou vocês devem perguntar, mas afinal, o que é esta medicina vibracional? Temos que lembrar que todo o universo é constituído de uma substância universal, que é o fluido cósmico universal, que é a energia ou vibração básica da qual nós também, seres humanos, somos constituídos. Então, baseado nisso, vem a definição da medicina vibracional, que ela se baseia na manipulação desse nível básico energético ou vibracional da substância. É o modo de curar o corpo. Muitos de vocês vão dizer, não, mas isso eu lembro, começa já a fazer o raciocínio em relação à vibração, à passe, à reiki, nós vamos chegar lá. É por aí que agora a ciência está a descobrir, busca saber que nós não somos apenas matéria. É esse o direcionamento da medicina vibracional. Então, a medicina nos possibilita compreendermos, então, um novo modelo científico. E o que os praticantes, os curandeiros vibracional ascendidos dessa medicina e pessoas instruídas sabem há milhares de anos a respeito da saúde, desde que o homem é homem. Só que se sabia empiricamente. Agora a ciência tenta demonstrar. E é isso que nós vamos tentar colocar um pouco daqui em diante. Porque de modo nós vamos entender terapias tão simples, à base de passes, como eu falei, nos mais variados, o joreio, passe espírita, o reiki, enfim,
podem ser agentes de curas tão eficazes? Porque nós vemos através da história, resumindo, não passando por todos, mas passando rapidamente, desde a Caldeia, na Índia, tinha os magos e brahmanes que curavam pela aplicação, muitas vezes simplesmente do olhar, estimulando a letargia e o sono. Nós vemos os sacerdotes egípcios, né, no templo de Ísis, que atraíam multidões e realizavam, sim, através da imposição de mãos, alívio e muitas vezes curas do povo sofrido, né, através dos passes. Vemos, depois passa para a cultura egípcia, passa para os gregos, né? Temos o Heródoto, historiadores, que é um grande historiador grego, que realizavam também as fricções magnéticas. Depois, nós temos uma série de, na sequência dos séculos passantes, nós vamos ver vários integrantes, como o próprio Hipócrates, que era dessa época então, mas na sequência, Avicena na Persa, Paracelso, eles também tinham esse conhecimento e utilizavam esses meios também para curarem ou para aliviarem as dores dos pacientes que a eles chegaram. Mas a arte de curar através da influência energética, nós sabemos, era a prática normal desde a época do Mestre Jesus. Porque quando os seus seguidores também, de Jesus, o próprio apostolado, né, exercitavam essa técnica de cura, que aprenderam com o Mestre, e também assim o faziam. É o grande, né, legado que nos deixou, que até hoje suas curas tidas como milagrosas, ainda nos trazem grandes dificuldades e ainda é isso que a ciência procura compreender realmente como se processavam essas curas do mestres, que nós vemos a cura do leproso, não é? Em Novo Testamento, e todas as curas que Jesus processou. Temos uma ordem do mestre, levante-se a menina dada como morta, né? Pranteada, e aí, através desses processos energéticos, utilizados pelo grande do mestre da Galileia, eram curados. Mas, como eu referia, ainda é uma incógnita para nós que nós entendamos efetivamente como se processava. Nós sabemos, depois nós vamos falar um pouco sobre os médios de cura, que os médiums de cura são uma raridade. E Jesus, o espírito de primeira ordem, né, um espírito puro, ele realmente tinha todo esse entendimento e a capacidade de gerenciar como nunca para processar a interação entre esses campos magnéticos, desde esferas mais sutis até as nossas. Mas, entre todos esses relatados agora, nós temos um grande especial que dá um hiato, porque todos esses grandes pesquisadores do passado, né, redundam, ou melhor, pode ser dividido um período anterior a Mesmer, né? Mesmer o doutor Franz Anton Mesmer, nos deixou um legado maravilhoso, ele foi incompreendido e ainda terá que ser resgatado pela academia, trazendo toda a beleza desse estudo que ele nos legou, esse legado maravilhoso dele. Porque Anton Mesmer, para quem ainda não sabe, existe um livro fantástico, escrito pelo Paulo Henrique de Figueiredo, que ele resgata essa obra fantástica, que eu recomendo a todos. É um livro encantador. Nós ficamos 2 anos praticamente estudando essa obra. Ele é espetacular. Ele nos traz... Porque mesmo foi um filósofo, foi teólogo, astrólogo, estudou direito e medicina, e ele trouxe assim uma contribuição bastante significativa na medicina, numa época que então era só feito as sangrias, eram usadas ventosas, era uma época e ele foi muito combatido por isso, porque como ele empregava um método que não tinha ainda uma maneira de passar para outros como se processava, porque os profissionais só avisavam também, além do atendimento e tendo conhecimento, o lucro, ficou difícil de provar. Mas o Mesmer, ele através
dos seus estudos, ele admitia a existência de uma força magnética que ela se manifestava na natureza, né? A própria gravidade. E ele viu que esse fluido ele era universalmente distribuído e que ele se insinuaria nos corpos. Então, que isso também propiciaria a cura. E ele realmente, através desses campos magnéticos, que ele não realmente não falava que era campo magnético, através desse fluido, né? O fluido animal, como ele falava, magnetismo animal, ele utilizava então e realizou curas prodigiosas. E realmente porque ele tem uma história fantástica em cima dele, porque ele era uma pessoa realmente de bem, uma pessoa religiosa, uma pessoa que seguia os ensinamentos, ele era cristão, enfim, ele tem todo um proceder. Ele, na sequência, para não me alongar, eu recomendo que leiam esse livro também e se aprofundem, do Mesmer, ele deixou um legado, né? Ele foi deixando, através desse magnetismo por finalidade terapêutica, ele deixou seguidores, ele deixou, eu estou trazendo alguns aqui famosos, né? O Marquês de Puigcercado, foi ele que, através dos seus estudos, foi ele que começou com a utilização da hipnose. Então, o Barão de Hipotê, que foi o grande mestre de Hippolyte Léon Denisard, né? Ah, que bom, a Ercília está mostrando aí perfeitamente. Esse livro é fantástico, né? O Barão de Hipotê deu a sequência, né? Para quem sabe, quem acompanha, Kardec foi seu grande seguidor, né? O Hipotê foi o mestre do magnetismo. Kardec estudou por mais de 35 anos. Quando do seu retorno a Paris, após seus estudos, quando ele se estabelece em Paris, ele segue o Barão de Poté. Charles Lafontaine também. Então, existiam as sociedades magnéticas em Paris, sob a denominação de Sociedade de Harmonia, que tinham por fim o tratamento de moléstias que eram ali efetuadas. E isso redundou porque a própria Sociedade Parisiense de Medicina, ela acolheu esses, eh, essa terapia efetuada por Mesmer, né? Aqui nós temos, só para citar, para quem conhece Paris, ainda está lá o prédio, né? O Hospital dos Inválidos, que é fantástico, ainda na época de Luís XIV, né? Aí diz que em 31 a Academia de Ciências reestudou os fenômenos, porque antes combater, depois eles foram reestudaram os fenômenos que realizava então o Mesmer e depois seus seguidores, e ela acolhe como uma realidade científica e passa a ser então empregados pelos próprios médicos. Porém, como começaram a existir muitas fraudes, aqueles que realmente não exerciam esse mistério terapêutico com doação, com afinidade, em 37 ela retrata-se também, então nega a existência dos fluidos. Então volta a estaca zero. Na sequência, nós vemos, né, que eu já estava citando no nosso Hippolyte Léon Denis Arrival, nosso Allan Kardec, que nessa sequência ele é atraído também e estabelece, então, um vínculo muito estreito de estudos com esse grupo que realizam curas prodigiosas, alívios prodigiosos. Então, ele integra também, então, como eu já referi, o próprio Barão de Poté. E Kardec fala-nos, na Gênese, no item 14 do capítulo 14, o seguinte: a faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver com a prática. Mas eu ressaltei amarelo, isso é ressaltando eu que ressaltei. Mas ele nos diz a curar instantaneamente pela imposição de mãos é mais rara e o seu apogeu pode ser considerado como excepcional. Então, nós sabemos que em diversas épocas, entre quase todos os povos, surgiram pessoas, surgiram indivíduos que possuíam um grau muito elevado e tinham algo diferenciado. E Kardec nos traz exemplos notáveis na Revista Espírita, né? Eu cito ali,
com o ano e o mês. Ele nos traz uma série de indivíduos que foram estudados, foram levados esses levantamentos históricos a Kardec, comprovando que, por exemplo, o príncipe de Hohenlohe, o Jacobo Suavo, o Simonet, Kaida Hassan e o Cura Gazner efetivavam realmente a cura, praticamente curas instantâneas, eram médiums de cura. É uma qualidade, nós sabemos que nós temos mais de 70 tipos de mediunidade. E como Kardec ressalta, é raro aquele que tem esse dom. Nós não estamos falando de Jesus, Jesus é um caso à parte, né? Jesus é médium de Deus, Jesus processava o que ele queria, evidentemente, porque ele tinha essa capacidade. Mas esses tinham um dom da cura e efetivaram. Então, procure na revista espírita, leiam, né? E que realmente ele retrata com muita propriedade. Todos eles queriam um bem coletivo, havia desprendimento, havia amor, havia dedicação. Por isso que se processava a cura. Não, a eles não visava nunca o lucro. Por isso, realmente, eles realizavam essas curas notáveis. E eu trago aqui sobre uma mensagem psicografada que foi na época de Kardec, pelo médium Sr. Alberto, que vem uma mensagem do próprio Mesmer dizendo aos sobre isso. Ele diz assim: o médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos espíritos bons. Porque, além dele ser bom, ele realmente recebe, e é isso que ele nos explica através da espiritualidade superior. Mas olha que ele diz: mas esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Então ele comprova, como espírito que ele vem, para que realmente as pessoas entendam que para se processar é necessário o entendimento e a transformação. Por isso, aqueles que têm os ditos médiuns que procuram exercer a cura e muitas vezes têm a facilidade, nós vamos citar alguns exemplos mais adiante, de que tem determinado tipo de capacidade para, muitas vezes, curar determinada pessoa de um processo que está se realizando naquela pessoa, e em outras que têm a mesma coisa ele não consegue. E muitos têm uma especialidade específica. Por exemplo, como eu vou citar mais adiante, que tem CA de tireoide e aquele médium tinha capacidade de curá-las somente nesses casos da tireoide. Mas, continuando, nós temos grandes dizeres, por exemplo, sobre a medicina curativa, que um legado através da psicografia do Chico, que André Luiz nos traz no mecanismo da mediunidade, falando sobre o mecanismo do passe, nos dizendo: estabelecido o clima de confiança na qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. E por semelhante elo de forças, verte o auxílio da esfera superior na medida do que dos créditos de um e de outro, e segue. Estabelecido o clima de confiança, então, perdão, o doente, então, centralizando as próprias radiações sobre as suas células, sobre as províncias celulares de que se serve. Olha o que diz o André Liz. Lhes corrige a atividade e, estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível. E aqui também no mecanismo da mediunidade, André Luiz também fala sobre a vontade do paciente, que diz: o processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que ele recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente
erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo os mais elevados potenciais de cura. Quando nós tivermos essa compreensão, nós como profissionais da saúde, o que nós podemos, além da capacidade técnica, nós podemos efetuar, nos preparando também para isso, e o próprio paciente entendendo, imagina o potencial que realmente vai ocorrer em benefícios para a humanidade. E aí eu trago algo que eu já tinha referendado há pouco sobre esse que está nesse livro Medicina Vibracional, no capítulo 8º, o fenômeno da cura psíquica. Tem um dos estudos mais amplos a respeito das propriedades energéticas de cura pela imposição de mãos, que foi realizado na década de 60 e 60 e 70 pelo Dr. Bernard Gratt, que é da Universidade de McGill de Montreal. Muitas vezes ela não é conhecida no próprio meio médico, porque é uma faculdade que ela tem uma abrangência, a principal universidade do Canadá, e ela tem uma importância muito significativa em pesquisas. O Dr. Grade, então, fez uma série de trabalhos nessa década, entre 60 e 70. Ele reconheceu os poderes terapêuticos potenciais dos assim chamados curandeiros espirituais e psíquicos. Então, ele fez uma série de estudos com médiuns de cura com resultados amplamente positivos. Ele descobriu, na época, que tinha um médium, vejam os senhores, tinha um médium húngaro, Coronel Oscar Stebani. Ele já possuía uma idade bastante avançada, mas tinha uma saúde bastante consistente. Estava com 89 anos e o Dr. Grado convidou-o para ir à sua universidade lá no Canadá e ele se prontificou. Ele tinha uma capacidade, como eu citei, de cura pela imposição de mãos, principalmente quem tinha câncer de tireoide. Ele atendia mais de 40 pessoas por dia e realizava maravilhas. E aí o doutor Grade efetuou para comprovar, porque todo mundo achava, como muita gente acha ainda hoje, que era alguma coisa empírica, alguma coisa relacionada somente com a fé. E ele queria determinar se existia algum componente magnético, enfim, que influenciava. E aí foram realizadas uma série de exames nele, e foram feitas várias pesquisas. Por exemplo, ele pegou camundongos, 40 camundongos. Todos esses camundongos, em determinada área do corpo desses camundongos, receberam pequenas queimaduras. 20 foram separados e ficaram isolados, e 20 ficaram numa gaiola, ou em gaiolas, nas quais o Oscar, esse coronel médium, ele todos os dias ele pegava um por um e ficava uns 5 minutos com cada ratinho. Em torno de 5 minutos, ele ficava com cada ratinho. Passaram seus dias, verificaram que aqueles que ele tinha em contato tinham cicatrizado totalmente, questão de 10, 15 dias, estavam totalmente cicatrizados, enquanto que os outros persistiam as lesões. Aí eles realizaram depois, porque achavam que tinha alguma imposição, realizaram pesquisas com cereais, também colocaram sementes de cevada em água salina para que realmente elas não crescessem. Então, aí separaram um grupo, uma quantidade de sementes que não foram colocadas à parte, perdão, e outras ele fazia dava um tipo de passe, e aí verificaram, depois plantaram essas sementes e foram verificando o grau de crescimento das mesmas. Aquelas da qual passaram pela sua imposição de mãos cresceram mais intensamente e, enfim, mostraram que realmente existia algo que se processava através desse médio. E tem outras inúmeras pesquisas, eu estou apenas resumindo para que vocês realmente tenham conhecimento e fiquem com interesse de se aprofundar nessa pesquisa. Então, através então deste entendimento, nós vamos vendo que nós temos que fazer uma transição dessa forma científica para a gente fazer uma transição dessa visão que nós temos da medicina newtoniana para a einsteiniana. Então, é uma transição
que a própria medicina gradativamente está fazendo, embora muito lentamente, essa visão newtoniana da saúde para uma cosmovisão integral da mecânica quântica austeriana. É tudo que nós vimos, que empiricamente se sabia e nós sabemos, é isso que a mecânica quântica austeriana e esses estudos desses cientistas estão querendo, estão procurando nos auxiliar comprovando. Então, novos tipos de método de diagnóstico vão rapidamente surgir, e isso é evidente. É uma questão agora de tempo, e nós estamos vendo que o tempo está agraçando cada vez mais rapidamente. Então, a visão dos sistemas vivos, a partir então dessa perspectiva, dessa visão energética, nos proporcionará o impulso evolutivo necessário para a realização de grandes avanços na compreensão médica das dimensões superiores da saúde e da doença e das doenças humanas. Então, lenta e cuidadosamente, os médicos vão abandonar esse velho modelo newtoniano, mecanicista da medicina, em favor de uma apreciação eletromagnética da vida. Então, desse modo, serão criados novos sistemas especializados de cura energética, as quais se mostrarão menos tóxicos e mais eficazes do que as abordagens cirúrgicas e farmacológicas atualmente aceitas. Nós estamos vendo, sim, que é uma grande quantidade de medicamentos, nós vemos uma grande quantidade exacerbada de cirurgias, e realmente é isso, esse viés que está se descortinando rapidamente, virá um encontro não de suprimir essas terapêuticas, evidentemente que não, sempre serão necessárias, mas haverá sim uma abertura para práticas muito mais eficazes e muito menos dolosas e muito mais eficazes. Nós não podemos excluir, nós temos que agregar, e essa é a finalidade. Então, para compreendermos essa transição de pensamento médico newtoniano para o ponto de vista einsteiniano, nós necessitamos reconstituir o desenvolvimento histórico das aplicações do eletromagnetismo na medicina. Muita coisa já foi feita e foi, de certa forma, abolida. Então, a medicina que se pratica atualmente baseia-se ainda no modelo newtoniano da realidade. E esse modelo é essencialmente um ponto de vista que considera ainda o mundo como sendo um mecanismo complexo. Os médicos ainda veem o corpo, e a gente sabe disso, a gente é da área, como a maioria ainda pensa, como uma espécie de grandiosa máquina controlada pelo cérebro e pelo nosso sistema nervoso autônomo, que seria o quê? O supremo computador biológico. Nós seríamos, como vocês estão vendo, uma máquina. É assim que é visto. Mas a pergunta é: os seres humanos seriam realmente máquinas glorificadas? Este é o questionamento. Não seriam eles complexos sistemas biológicos com interações dinâmicas, com uma série de campos interpenetrantes de energia vital, como vemos falando, assim chamada alma da máquina? Então, esta é a visão de um novo ponto de vista a respeito da cura, o qual vemos a matéria como uma manifestação da energia. Esta, então, nova modalidade de cura, baseada nesse paradigma esteniano e denominado, então, podemos denominar de medicina vibracional. Então, o reconhecimento que toda matéria é energia constitui a base para compreendermos por que os seres humanos podem ser considerados sistemas energéticos dinâmicos. Baseado em que o Einstein nos disse, energia e matéria são duas manifestações
diferentes da mesma substância universal. Ele comprova nessa equação, que todo mundo sabe, né? Energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade de luz ao quadrado. Então, ele provou que energia e matéria são duas manifestações, comprovando isso. Então, essa substância universal é a energia ou a vibração básica, da qual todos nós somos constituídos. Então, a manipulação desse nível básico energético ou vibracional dessa substância para a cura do corpo pode então se denominar da medicina vibracional. Eu estou continuando a repetir para que nós compreendamos. É isso que eles chegaram, estão chegando nessa conclusão. E a manipulação desse desse nível básico energético ou vibracional da substância para a cura do corpo, pode então se denominar, como já tinha falado, é uma redundância. Então, o paradigma einsteiniano, quando aplicado à medicina vibracional, vê os seres humanos como redes de complexos campos de energia em contato com os sistemas físicos e celulares. Então, utiliza formas específicas de energia para atuar de forma positiva sobre os sistemas energéticos que podem estar desequilibrados devido às doenças. E é aqui que nós vamos chegar, que nós vamos entender a importância de ter o entendimento, a importância do entendimento para a transformação e também a utilização, porque nós vamos vendo que todas as enfermidades denotam desequilíbrios nesses campos magnéticos. Então, a cura se baseia em reequilibrar isso. Esse é a grande sacada desses tratamentos, realmente que vão cada vez mais evoluir para que, de uma maneira generalizada, possam ser mais empregados e abrangendo, assim, uma grande quantidade de pessoas para serem beneficiadas, não simplesmente deixadas de lado, utilizando essas terapêuticas mais danosas do que benéficas, né? De certa maneira, com seus efeitos colaterais, causando muitas vezes grandes transtornos a muita gente. Então, ao reequilibrarem os campos de energia, essas pessoas que têm esse processo, o nós, que ajudam a regular a fisiologia celular, esses terapeutas vibracionais procuram restaurar a ordem a partir de um nível mais elevado do funcionamento humano. E aí nós vamos também ter que falar um pouquinho, que a gente não cansa de dizer, e nós sabemos que tudo é relacionado com o que pensamos, com o que pensamos, da maneira como agimos. Então, temos que falar sempre nos nossos pensamentos e sentimentos. Por que os nossos pensamentos e emoções afetam a nossa fisiologia? Porque está tudo relacionado. Porque o pensamento é uma forma de energia que chega até nós. E através desses pensamentos que graçam em nós e que graçam em torno de nós, que nos propiciam saúde ou enfermidade. Então, trata-se de uma tentativa de ir além do modelo da doença geralmente aceita pela medicina, para que nós possamos compreender de formas mais profundas que estão nossos sentimentos e emoções, que se expressam pelos nossos pensamentos, afetam a nossa fisiologia. É isso que nós temos que compreender. E nós temos um exemplo notável que eu trago sempre, que me emociona sempre, esse Dr. Paul Pearson, né? Ele é americano, vive no Haiti, né? Ele tem sua clínica lá, sua residência. Ele se especializou em psiconeuroimunologia e ele teve um período, ele teve um. Havaí, perdão, Havaí. Obrigado, Samir. Havaí, eu troquei. Perfeito. Ele é cidadão americano, vive no Havaí. Olha a fisionomia dele, né, você já identifica e a característica dele. E ele nos traz uma preciosidade nesse livro Memória das Células. O que é que aconteceu? Ele teve um tipo de linfoma extremamente grave, há uns anos atrás, umas décadas atrás.
e ele foi utilizado todos os recursos de então da medicina. E ele estava realmente assim, já com o prognóstico muito reservado. Ele ficou um ano hospitalizado. Ele estava praticamente morrendo. E aí ele buscou resgatar em si, ele tinha uma coisa, ele tinha um sentimento que unia ele, a esposa e os filhos, um amor assim muito grande entre a família, era uma família muito amorosa. E ele resgata, através desse amor profundo que ele tinha pela família, e também resgata toda a sua ancestralidade na parte espiritual, e ele consegue superar e ele consegue se curar. Ele fica curado. Então, esse livro trata, e ele fala isso, que é uma síntese fascinante de sabedoria antiga, medicina moderna, pesquisa científica e experiência pessoal, provando que o coração humano, os sentimentos, não o cérebro, que retém os segredos que conectam o corpo, a mente e o espírito. Então, ele já faz a conexão. Dr. Pilo foi um dos primeiros a entender que quem comanda não é o cérebro. Quem comanda o nosso corpo, quem nos comanda é o sentimento, é o nosso coração. E aí se desenvolveu um trabalho da conexão cérebro-coração, para que nós entendamos que é através de uma pesquisa do Instituto de Matemática do Canadá, que fizeram pesquisas notáveis através do magnetocardiograma e do magnetoencefalograma, que trouxeram essas preciosidades aqui. São mecanismos, para que você entenda o que é os magnetocardiogramas e magnetoencefalogramas, que medem campos magnéticos fora do nosso corpo e mostram que o coração gera acima de 50.000 femtoteslas, é medida do campo eletromagnético. Coloquei para vocês verem ali. Em contraste com menos de 10 no cérebro. E vejam os senhores que eles chegaram à conclusão que, deixa eu tirar aqui, aqui não está aparecendo para Ah, isso os ia ser bem senhores aqui. legal. O Instituto Matemático Coração provou que o campo de energia eletromagnética do coração ele gera 100 vezes mais energia elétrica e 5.000 vezes mais energia magnética que o cérebro. Lembramos que o coração tem 40.000 neurônios, o cérebro tem 85, 86 bilhões de neurônios. Sempre se pensou que o cérebro que comandava. Não, quem comanda. Olha, vocês estão vendo aqui na célula, 40.000 neurônios no coração. E o campo eletromagnético é 100 vezes mais, tem mais energia e 5.000 vezes mais energia magnética que o cérebro. Então, é o sentimento que comanda. E é isso que nós estamos chegando cada vez mais às conclusões. Então, isso vai determinar a possibilidade de que o coração seja o centro principal da condição da energia, a quinta força, a força vital sutil, que é igual ao prana na Índia e no Tibete, o Ki no Japão, Shiuki na China e que Franz Anton Mesmer denominava de magnetismo animal. É esta força que emana dos nossos sentimentos. É isso que estamos descobrindo, senhores. É isso que rege, que nos comanda. Então, voltamos para quem? Voltamos para André Luiz, da psicografia do nosso amado Chico, no Mecanismo da Mediunidade, que ele nos diz assim: mente e psicossoma, as variadas províncias celulares, sofrendo o impacto constante das radiações mentais, pelos quais os processos da saúde e da enfermidade, da harmonia e da desarmonia são associados e desassociados, conforme a direção que lhes imprima a vontade. E conclui André Luiz nos dizendo: deduzimos sem dificuldade que, se é possível a hipnotização da mente humana com vistas a certos fins, com mais propriedade operar-se-á magnetização das entidades corpusculares
para efeitos determinados no ajustamento da célula. Vejam, senhores, está tudo em nós. E olha o que é. A ciência agora tenta provar algo que nós sabemos, e o próprio André Luiz nos traz isso na década de 40, 50. E aí nós vamos ver o que voltamos para a física quântica. As descobertas, então, de Einstein ainda estão para serem incorporadas ao modo como os profissionais médicos sejam ou vejam ou como vão encarar as doenças e os seres humanos, para que mudem. E aí nós vemos que temos dois modelos: o modelo reducionista da ciência, que segue o modelo newtoniano e sugere o quê? A independência da ação da matéria. Tudo é ocasionado pela matéria, o nosso corpo, tudo está no nosso corpo. E nós vemos que o modo holístico ou quântico, ele revela que o universo é uma integração de campos de energia integrados e interdependentes. Não adianta nós darmos de avestruz colocar a cabeça no solo. Isso é a ciência, ela está nos mostrando isso. Nós não podemos mais negar o que está sendo descoberto e sendo dito. Isso tudo diz respeito a nós todos. Então, os cientistas e médicos não conseguem ainda entender a complexidade da intercomunicação entre as partes físicas e os campos de energia que compõem a matéria. E por aí vai estar o grande caminho, o grande manancial para as terapias de agora, eu digo, mas logo ali no futuro, o mais rápido possível, né? Então, cientistas da área quântica desenvolveram equipamentos que leem as frequências emitidas por determinados elementos químicos que permitem identificar a composição de materiais e objetos e adaptar esses aparelhos para que pudessem ler o espectro de energia emitida pelos tecidos e órgãos do corpo. Nós temos, né, a biorressonância, nós temos vários já aparelhos que fazem isso, que nos trazem. Então, embora a medicina convencional ainda não tenha se dado conta desse papel da energia em termos de informações sobre o nosso sistema biológico, que é ali que vem, né? Já começa a investigar, ou a investir, melhor dizendo, em tecnologia de varreduras, de pampeamentos não invasivos capazes de identificar. Nós temos vários exames, né? As próprias ressonâncias, as tomografias, e uma série de exames que nós já estão no manancial terapêutico, ou melhor, manancial de diagnósticos, né, que a nossa medicina já conquistou, estão à nossa disposição. Mas nós temos que evoluir mais. O comportamento das ondas de energia é importante para a biomedicina, porque as frequências vibracionais podem alterar as propriedades químicas e físicas de um átomo da mesma maneira que os hormônios. E aí nós sabemos que quando as ondas se sobrepõem à força combinada de sua interação e ela é duplicada, ocorre o que se chama interferência construtiva ou ressonância harmônica. Ao contrário, quando não se sincroniza, ela desarmoniza, e é aí que causam problemas. Isso também já é comprovado. Então, nós temos que entender que, como nós já percebemos, a medicina está no limiar da descoberta desse mundo, eu botei entre aspas, misterioso, de energias invisíveis, que têm que ser entendidas e têm que ser realmente utilizadas, que não só vai auxiliar a diagnosticar e a curar doenças, como também vai permitir, como também permitirá que os pesquisadores adquiram uma nova compreensão a respeito do que? Dos potenciais ocultos da consciência, que nós sabemos que é o espírito
que nós somos os seres, nós somos um espírito momentâneo encarnado e nós somos seres que temos somos um espírito, temos um corpo físico e temos um corpo intermediário. Quando houver esse entendimento, realmente vai ser fantástico em termos de alívio das dores e de tratamento. Então, os pesquisadores, eles vão desse modo descobrir, olha que fala os pesquisadores, e falam em corpo etérico. E olha o que eles dizem que o que é o corpo etérico. É um modelo de crescimento energético que dirige não apenas o crescimento e o crescimento do ser e o desenvolvimento, como também a disfunção e a morte de todos os seres humanos. Ele já vê o corpo etérico como modelo organizador biológico, que nos falava o Dr. Hernani, como perispírito, que nos falou Kardec, ou o corpo do espírito. Então, a ciência já está vendo que tem algo que comanda o nosso ser, desde o nosso nascimento até até a nossa desencarnação, que realmente comanda isso. Então, a medicina começará a aprender que é no nível etérico que muitas doenças se originam. E, desse modo, a compreensão da nossa natureza multidimensional e a aplicação das modalidades médicas baseadas nas energias sutis permitirá que a medicina se reequilibre da sua atual necessidade de recorrer ao uso constante na utilização de drogas, como eu já citei, e a realização exacerbada de cirurgias, e passe também a adotar métodos de cura mais naturais e menos traumáticos. Essa é a grande sacada que tem que ser, o grande passo, melhor dizendo, que irá ser feito pela área médica. Então, à medida que os cientistas reconhecerem e aceitarem essa dimensão espiritual e as leis de expressão da força vital e esses sistemas energéticos de alta frequência, nós teremos então certamente essa fusão que almejamos todos nós: a ciência e a religião, a ciência e a espiritualidade. A tendência para o holismo dentro da medicina acabará levando os médicos então a reconhecerem que para que as pessoas, que os seus pacientes adquiram novamente a sua saúde, o seu reequilíbrio, elas precisam ter um relacionamento integrado entre corpo, a mente e o espírito. E aí nós vemos que, embora a medicina vibracional ela seja realmente uma dádiva, é uma dádiva que, através dessas descobertas, está tudo aí, nós agora estamos entendendo. É uma dádiva para o futuro da saúde no mundo. Nós temos que entender que a saúde não depende da medicina vibracional, depende de nós entendermos e processarmos em nós as mudanças, as transformações que se fazem necessárias. Então, ela não depende da medicina, nem de médico, de curandeiro, sacerdote. Nós somos veículos para auxiliar, isso sim. O que importa, na verdade, é que as pessoas entendam, aprendam a viver todos os aspectos de suas vidas de uma forma harmoniosa, sadia e amorosa. Amor é amor, dedicar o bem, fazer o bem a si e a todos com os quais convive, não só aos familiares, a todos. Então, finalizando, nós temos que entender que, à medida que nós aprendemos a viver uma vida saudável, uma vida sadia, na qual haja um trabalho criativo e um equilíbrio de amor, de muita harmonia com todos os selfies,
com a família, com a sociedade, com a ecologia do planeta, haverá constantemente um processo de reequilíbrio. E, consequentemente, aqueles que estão enfrentando uma enfermidade, a possibilidade de cura ainda nessa encarnação, e da regeneração, a transformação de nós mesmos. E aí nós vamos entender que o nosso grande amorzão, como diz o nosso grande amigo Rogério Pereira, que Jesus nos perguntava: o que queres que eu faça? Jesus ensinava através do sentimento, expressando pelo pensamento e vontade, a fé, efetivar as curas a ele solicitadas. Senhor, quero que me cures. Não era assim que ele processava para que nós desenvolvêssemos em nós, ou aqueles que procuravam o Mestre, para que efetivamente se curasse. E o que que ele dizia ao finalizar? Vá e não tornes a errar, não tornes a pecar. Pecar, senão, é se desviar da lei, é desviar-se do caminho que nos conduz ao Pai. Então, que nós meditemos sobre esses ensinamentos, porque, na verdade, a medicina vibracional, por mais intensamente que se entenda e se processe, hoje, resumidamente, em questão de 1 hora e pouco, falando com os senhores, tem vários cientistas que trazem trabalhos espetaculares e estão cada vez mais se aprofundando nisso. Eu citei a medicina vibracional, né, para vocês. Tem esse livro fantástico do Penny Pierce que fala sobre frequência vibracional. Tem a Dr. Larry Dossey, que é outro autor que eu adoro, A Conexão da Consciência também, que fala sobre isso. A Colin Ross fala Campos de Energias Humanas. Eu tenho uma infinidade de leitura maravilhosa, mas tudo isso nos remete a quem? Ao nosso amorzão, os ensinamentos de Jesus. Que possamos entender, compreender, introjetar, nos transformando e processando através de tudo isso o que efetivamente nós temos que fazer, melhorando sempre para avançarmos como pessoas e como profissionais, sempre propiciando o bem a todos. Eu agradeço então a atenção dos senhores e me ponho à disposição para algum questionamento que eu possa auxiliar. Muito obrigado. Vitório, muito obrigada. Excelente, né? Eu tenho para mim que vamos ter algumas questões aí, né? Que vocês queiram fazer, podem levantar a mãozinha aí pelo, pela ferramenta, né? E, Vitório, você falou sobre o conceito da medicina vibracional. Agora, podemos entender a, a homeopatia e os florais, por exemplo, como parte desse conceito? Perfeitamente. A homeopatia, eu, não, eu sou um médico alopata, né? Eu até lamento sempre, há muito tempo eu falo, uma lástima não ter feito homeopatia, porque realmente a homeopatia é a medicina vibracional, é um dos componentes. Inclusive, dentro desse livro da medicina vibracional, o Gerber fala sobre isso. Porque nós sabemos, né, que pelas diluições, o que fica realmente é isso aí, é a energia, é tudo energia. E os florais, tudo isso aí são terapêuticas, Ercília, que realmente tem que ser avançadas. O que ele dá a entender isso, ela é muito abrangente e ela é muito profunda, que ela mostra, inclusive nós profissionais médicos e vocês na área da psicologia, a importância desse entendimento, como tudo é energia, como é que se processam, né? Por isso a importância de nós entendermos nossos sentimentos, como é que se processa, e tu sabe disso, tu tem uma grande experiência como terapeuta maravilhosa que tu és, os grandes conflitos e os grandes problemas derivam dos emocionais, nós sabemos disso.
E tudo está relacionado com o quê? Com essas vibrações. Tudo se processa dessa maneira. Vocês tiveram há pouco tempo a Samira falando sobre epigenética, eu brinco. A medicina vibracional, ela faz nós entender como é que se processa, né, essa interação entre nós, que nós nos vemos, eu te vejo como Ercílio, tu me vês como Vitório, mas nós somos uma infinidade de campos magnéticos que estão vibrando, de átomos vibrando, né, que nos identificam. E nós nos relacionamos, nós emitimos energias boas ou ruins, e recebemos também. E é através dessas que vão graçar em nós as doenças. Então, quando nós entendermos isso, também vai melhorar muito. Nós temos, o pessoal diz, mas existem aparelhos, existem aparelhos que detectam já no organismo locais que realmente as frequências estão desequilibradas e eles conseguem reequilibrar. Mas se eu não me transformar, não adianta, eu posso processar é aquele lance. A pessoa teve câncer, vai, graças a Deus ela teve cura, porque foi na hora certa foi detectado, foi tratado, enfim, ela recuperou. Aí adianta ela tem de novo, porque ela não mudou seu modo de viver, o modo de pensar e de agir, né? Então, florais, a homeopatia realmente são formas exatamente que está sendo é exatamente isso. Sim. Florais, as próprias cores, como é que é a cromoterapia, tudo Pronto. isso é através desse entendimento, porque está tudo relacionado, né? Nós temos uma o próprio eixo da Terra, a vibração da Terra, tudo isso nós estamos tudo interrelacionado, né? Tudo está interrelacionado. E tudo é deriva nisso. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a medicina vibracional ela é a parte física. E a epigenética, que eu brinco com essa América, essa se aprofunda nesse estudo, é a parte na parte química, orgânica, como ela se processa através das células, dos microtúbulos, né? Mas é assim que vem. Então, é uma parte de um todo que a gente tenta entender para chegar a um consenso, né? É isso que eu vejo. Nós temos Doutor a Vitório, Andréia. como é que eu coloco aqui? Como é que eu levanto a mãozinha aqui? Tu já Eu não estou levantou as duas, encontrando. já levantou as duas agora, Ana. Mas a Ah, então eu Andréia pediu levantei e nem tô. antes. Não, tudo Ana bem, mas é que eu Cristina, não apareço. É que eu não consigo ver aqui. Aí eu não tá, sabia. tá, Viu? já chamo você. É lá embaixo na tela, na barra embaixo, em cima da barra de ferramentas, nós vamos encontrar um coraçãozinho ali, é a reação. E aí, quando você aperta, aparece qual reação que você quer manifestar. Mas a Andréia, que está aí com a mãozinha levantada, vai fazer o seu questionamento com o doutor Vitório. Pois não, Andréia? Boa noite. Opa, Opa, foi agora. Pode falar, André. abre o microfone que fechou por alguma razão. Pronto, voltou, desculpa. Obrigado, Voltou. doutor, pela aula aí maravilhosa, né? Me veio aqui uma dúvida no seguinte sentido: como é que a gente refletiria sobre as doenças incuráveis já instaladas, tanto mentais como físicas, por exemplo, uma doença autoimune, né? Uma esquizofrenia, né? Que já são coisas bem irreversíveis. Como é que a gente olharia desse ponto de vista da medicina vibracional? A medicina vibracional, ela é uma terapêutica que visa aliviar e curar, não necessariamente curar. Eu sempre parto da premissa, André, que todos que chegaram, nem todos que chegaram a Jesus foram curados, né? Certo. Então, nós sabemos que nós temos doenças congênitas Hum. que estão em nosso organismo ou em nossos familiares, né? Ou até É, física, né? consequências, porque a medicina não, a medicina reducionista não consegue explicar, né? Acha que Uhum. foi um defeito genético, simplesmente. Nós, espíritas, temos esse outro olhar. Sabemos que está tudo relacionado com o nosso passado delituoso. Então, as consequências, elas são para serem enfrentadas. Então, tem doenças, como tu mesmo colocaste, que elas podem ser aliviadas. Essas aí são aliviadas, não curadas. Tu não vai conseguir, quem tem um Down, quem tem uma esquizofrenia profunda, a gente sabe, né? Quem trata. Tu é psicóloga também, André? Sim, sou. Sim. Então, tu sabes, a gente minimiza, né? Então, tem Uhum. tratamentos. E a medicina vibracional eu também vejo nisso.
porque ela visa aliviar também, né? Então, aí fica mais fácil, porque nem, eu sempre digo, e todos que Jesus curou também morreram. Então, nós sabemos, tudo é momentâneo. É que nós nos preocupamos muito com o corpo. Ontem nós falávamos, inclusive, num estudo que nós temos, sobre o Kardec, nós estamos falando isso, porque eu me lembro sempre o Décio, eu como sou pediatra, não pego tantos, não tive tantos problemas assim. Eu sempre digo a pediatria é claro que a gente teve crianças com problemas, mas a grande maioria é mais uma alegria do que problema, né? E um clínico já que atende, enfim, adultos senis, enfim, enfrenta problemas cirurgiões, enfrenta problemas muito mais sérios. Então, o que eu quero te dizer? Que muitas vezes tu pega aquele que tem uma doença terminal, revoltado, e tu pega outro que tem uma doença terminal, tu deves, também como psicóloga, né? Que, embora ele relute naquelas fases da negação, enfim, até a aceitação, mas tem aquele que realmente compreende que a doença está nele e ele tem que aprender a conviver com ele até que desencarne. Então, a gente diz, ele morreu os dois morreram com a doença. Um morreu curado, o outro morreu revoltado, Ok, né? Então, é claro. isso que nós temos que entender. O que nós temos que ter um manancial? Nós somos instrumentos. É como eu citei aí rapidamente, nós não curamos ninguém, nós auxiliamos. Sabe que o médico vem ao termo curar, que todo mundo acha que a gente vai curar e nós somos formatados como profissionais técnicos na faculdade, por isso que nós nos frustramos, que nós temos que salvar todo mundo, nós temos que curar, por isso que o médico entra em frustração quando perde o paciente. Curar significa cuidar. O termo curar é cuidar. Quem se cura é o paciente. Então, esses mecanismos todos são para ser utilizados para curar, se nós podemos ser ferramenta para auxiliar. Agora, ele que vai ter o objetivo e vai ter o seu mérito ou não, né? Todos temos méritos. Eu quero dizer no mérito maior ou não. Porque, de repente, nós temos que enfrentar determinado tipo de sabor e dificuldade, porque poderíamos ter um problema muito maior ali na frente. Então, a doença não é castigo, a doença é corretivo, é educacional, é pedagógico. Então, agora, essa ferramenta é preciosa, porque quando eu entendo que está em mim, e muitas vezes eu não preciso nem de um curandeiro vibracional, né? Um passista, pode se chamar o que quiser, ou através de um aparelho que futuramente terá também, né? Já tem, mas eu tenho assim, muito mais eficazes. Mas se eu não mudar, não resolve nada, né? Então, não sei se eu te respondi, mas é assim, Sim, né? é para o sentido de aliviar, talvez, né? De Claro, porque essa é a função nossa. Vocês como psicólogos, né? Porque vocês analisam para dar caminhos para o paciente para que ele supere suas dificuldades, né? Eu digo de uma maneira dessas doenças que tu pode tratar, evidentemente, né? Mas tu tem que dar um suporte para eles que é realmente que eles sigam o caminho, eles decidem e façam. Nós não vamos fazer por eles, nós vamos auxiliar a conduzi-los pelo entendimento que temos. E assim eu também vejo que a medicina vibracional ela é importante. Tu tem que estar tudo interrelacionado. Tu não pode afastar a medicina tradicional, a psicologia. Não. Isso é mais uma ferramenta preciosíssima, porque efeitos colaterais não tem, a não ser que tu graça no mal, tu te envolve com o mal, tu atrai os espíritos do mal, aí sim, aí tu tá te prejudicando mais do que te beneficiando como um todo, né? Tá ótimo. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado eu pela Então, tua pergunta. agora a gente vai falar com a Ana Cristina, mas antes eu quero dar boa noite para uma amiga que eu não vejo há um bocado de tempo, Sônia Rutter, lá de Curitiba, que foi por muitos anos da BRAPS aqui em São Paulo. Então, bem-vinda, querida. Um beijão para você, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Beijo para você também. E agora vamos ver, né, ouvir a Cristina, Ana Cristina, o que que ela quer perguntar, o que que ela quer complementar aí. Fala, Ana. Então, doutores, doutor Vitório e a doutora Samira Sabe, achei muito interessante a pergunta da doutora Andréia, psicóloga, dessas questões das doenças. Bom, eu sou médica e a minha primeira formação foi em pediatria, assim como o doutor Turconi, Colega. e depois eu fiz uma pós-graduação em homeopatia.
Olha aí. Então, eu transito dentro da medicina vibracional há 30 anos, desde que eu comecei a minha pós em homeopatia, né? E depois eu estudei medicina tradicional chinesa, em que pese eu ainda não seja, né, versada mesmo, né, pós-graduanda, mas eu estudo. E também florais, que eu já estudei um pouco, e a terapêutica reikiana, onde para ser reikiano, que é uma terapia japonesa, você tem que ser iniciado por algum mestre. E esse livro, Medicina Vibracional, é um livro maravilhoso. Eu sugiro realmente que as pessoas leiam, Ele é porque ele brilhante. explica. Não, ele é brilhante, ele é brilhante. E foi um divisor de águas também para mim, esse livro. Porque ele explica ali, e para mim, que sou homeopata, mas foi muito interessante, porque ele explica mais ou menos cada dessas racionalidades, em que nível energético ele pega. Então, a gente acha que vai ser uma coisa só. Sim, é uma vibracional, mas de níveis energéticos diferentes. Então, é muito interessante. A medicação homeopática, ela vai pegar no nível energético, nível de, como disse o doutor Vitório, vibração molecular, vibração de átomos. O floral, ele vai pegar em um outro nível. A terapêutica reikiana vai pegar em outros níveis, dependendo da habilidade do terapeuta reikiano. Se ele tem formação em Reiki 1, Reiki 2 e Reiki 3. Porque ele vai pegar mais órgãos, ou ele vai pegar outros níveis, ou ele vai pegar até níveis mais espirituais dentro da terapia reikiana. E a medicina tradicional chinesa, acupuntura, moxa buscão, moxa tai chi, auriculoterapia, ela vai pegar o outro nível dos meridianos, que é do desequilíbrio dos órgãos e vistas. Eu estou dizendo a grosso modo, tá, gente? Né? Porque, assim, mas o legal desse livro é realmente que ele mostra que cada racionalidade dessa atinge um nível vibracional diferente. E aí, qual deles a gente indica para os pacientes? Todos. Faz um combo, entendeu? Faz um combo, né? Você pode fazer todos, faça um combo, né? Você vai fazer sua terapêutica alopática, por exemplo, a doutora André perguntou, nas doenças graves, terminais, ou que não tem... Não, sempre você consegue minimizar os sintomas. Seja os sintomas da doença, seja os sintomas de uma medicação, seja os sintomas da quimioterapia, de uma radioterapia, né? Então, você facilita o trabalho com a medicina vibracional se você não tirar todos os sintomas, porque nisso a gente já percebe o seguinte: se a doença ela está, por enquanto, só em nível vibracional, ela ainda não chegou na matéria, né? Porque todo mundo lembra, o doutor Turconi falou, energia igual a massa vezes a Velocidade da constante luz ao ao quadrado. quadrado, né? Ao quadrado. Então, a energia está diretamente proporcional à massa. Se altera a primeira energia e depois se altera a massa, né? Na realidade, são energias em níveis diferentes, né? Eu estou falando rapidinho, grosso modo, assim, né? Por favor, me entendam, né? Então, se a doença ainda está em nível energético, vibracional, que não chegou ainda na destruição da massa, não pegou a massa ainda, a probabilidade de você se tratar é muito maior, né? Se ela já chegou na massa, você pode minimizar, o que é o grande lance, né, doutor Vitório? É você usar, né, a parte espiritual, vibracional toda. Então, sim, a parte vibracional da religião, daquilo que você congrega, né? Seja qual religião ou não seja, não importa, né? Da espiritualidade, da sua oração, daquele conectar com alguma coisa superior. E mais as outras terapias, né, gente? Porque a gente fala que também são racionalidades médicas, né? Homeopatia é uma racionalidade médica, a medicina tradicional chinesa é outra, a medicina ayurvédica é outra, né? Então, são racionalidades médicas, né? Se a gente puder agregar tudo, aí você faz aquele combo, o paciente, com certeza, ele vai passar muito melhor pelas suas doenças. E eu realmente sugiro a leitura desse livro, Medicina Vibracional,
De vez em quando eu dou uma folheada lá nele de novo, ele fica mais ou menos assim, de stand-by, para eu poder de vez em quando dar uma lida, sabe? É isso, Tá doutor bom. Turcone, muito obrigada, maravilhosa essa sua palestra. O senhor já deu ela lá no curso de pós, e toda vez que eu posso escutá-lo, eu, eu escuto, porque eu aprendo cada vez mais contigo, com certeza. Muito À obrigada, medida que a doutor. gente vai vendo, Ana, a gente vai aprofundando o conhecimento da gente e o entendimento. E tem outro livro fantástico que eu não citei aqui, foi uma falha, é do David Hoff, que eu adoro, que é o Poder versus Força, que é um livro fantástico também, que ele, através da cinesiologia, ele nos mostra por que que nós devemos graçar no bem, sempre, né? Então, é isso aí, sim, querida. Muito obrigado. Muito obrigada, Ana Cristina, muito obrigada mesmo. E o que eu queria pedir, então, nesse momento, é que essa bibliografia que vocês estão mencionando pudesse ser passado para a gente, né, pelo WhatsApp, Posso, para posso. nós colocarmos no Eu, grupo, eu te caso queiram passo, aprofundar. eu te passo tudo depois e tu já Tá, repassa. eu já Pode ser? coloco no grupo, quem quiser Tá, aprofundar, né, eu passo. já fica aí como Sugestão. sugestão de leitura, que só Ótimo, vai ajudar, né? Mas perfeito. alguém quer colocar alguma coisa? Sônia, seja bem-vinda. Abra o microfone e fale. A Sônia é uma amiga querida também, viu, Vitória? Tá bom. Boa noite. Boa noite, Ercília. Muito obrigada, primeiro, pela oportunidade de eu participar, né? O doutor Vitório realmente trouxe algumas elucidações, porque eu estou trabalhando com uma área que nenhum de vocês falou, que chama-se radiestesia terapêutica. Inclusive, nós vamos ter um congresso agora em São Paulo, agora em outubro, né? O primeiro congresso de radiestesia. E é uma área também de medicina vibracional, e por uma coincidência, esse livro, Medicina Vibracional, eu estou lendo pela segunda vez, porque eu o li já quando ele saiu lá na década de 70, né, para não dizer que eu sou tão super jovem, mas eu li na década de 70, e obviamente naquela época eu era mais uma pessoa esotérica que gostava de um monte de coisas. E hoje, que eu fiz esse curso, estou apenas tratando, vamos assim dizer, cobaias, porque por enquanto eu ainda não estou realmente trabalhando, mas é interessante porque, só para dar mais ou menos alguma coisa que vocês não saibam, a radiestesia terapêutica trabalha com gráficos, e ela vem lá da época do Egito, a gente trabalha com o pêndulo, e nós, como somos espíritas e psicólogos, fica fácil, porque a gente faz uma oração primeiro para a gente fazer o tratamento, e o tratamento é feito à distância, né? A pessoa vai falar o problema dela e a gente vai tentar buscar qual é a causa raiz daquele problema. E como a Ana Cristina estava falando, né, ou como o senhor também falou, muitas vezes a gente não vai curar nada, a gente vai apenas dar uma melhora para a pessoa, né, para o paciente poder, para a pessoa se sentir mais fortalecida na sua fé, para que ela possa mesmo fazer a sua própria cura, né? Como eu falei, tenho uns cobaias e eu fiz alguns, e está realmente, muitas coisas têm dado resultado, outras não, porque eu ainda estou aprendendo, né? Mas é uma área bastante interessante, e realmente esse livro, como a Ana Cristina falou, é importantíssimo, eu acho que todo mundo deveria ler. Ele é bem difícil, ele não é fácil, porque ele tem algumas partes técnicas que a gente não entende, nós que não somos médicos, né, somos apenas psicólogos, mas é um livro bastante importante. Então, novamente, eu gostaria de agradecer, porque foi muito bom, me elucidou muitas coisas que eu ainda não sabia. Obrigada. Obrigada, Ercília. Obrigada Obrigado, eu, querida. obrigada, Sônia. Tem uma Obrigado. pessoa aqui no chat pediu que o Vitório, se tem algum livro para indicar que fale sobre as doenças e suas relações espirituais. Se a pessoa quiser falar diretamente, não sei quem é, está Livro como com tudo. Zoom User. Tem uma série depende do tipo de enfermidades. Por exemplo, a AME Brasil, ela disponibiliza, é só entrar no site da AME Brasil, ver a livraria, ela tem uma série de livros, tem Nos Conectando, tem uma série de livros, eu não estou aqui com eles em mão, aqui.
no local que eu estou, não estou com ele. Tem uma série de livros, desde que aborda desde problemas com problemas mentais até as enfermidades como um todo, né? Então, existe uma infinidade de livros que se direcionam, né? Pessoas que trabalham com doenças congênitas, nós temos dentro da AMI Brasil pessoas que trabalham com autismo, né? Assim vai. Então, nós temos uma série, um leque muito grande de enfermidades. As enfermidades são múltiplas, né? Tem infinitas. Doenças congênitas se fala em 9 mil, 10 mil tipos de doenças congênitas. A gente se preocupa geralmente com as aqui tem um percentual maior, nos preocupa muito as doenças cardíacas, mas as congênitas, né? Mas tem uma infinidade delas, né? De malformações, enfim. Então, teria que ver, porque tanto as doenças congênitas como as doenças adquiridas, enfim, né? Mas como sugestão, que procura então o site da AMI Brasil, que aí tem uma infinidade, tem vários, perdão, tem várias opções. Não sei se eu auxiliei, espero que tenha contribuído para pelo menos um direcionamento. Não É, existe um compêndio, tem vários compêndios. Vitório, voltando a um livro que você mencionou, que você inclusive colocou a imagem, sobre a memória das células, né? Ah, o do Pearl, sim, É, esse livro é sim. muito interessante. Você poderia falar um pouquinho sobre ele, sobre a importância da medicina vibracional, e eu vou aqui falar um pouquinho, né, já que nós estamos na ABRAP, né, o Tem aqui. trabalho de refletir, de autoconhecimento, de reconhecimento daquilo que precisa ser transformado. Eu sempre digo que a psicoterapia ela é um acessório, né, um auxiliar no processo de transformação interior, da reforma íntima. Então, Sim, à medida que você desenvolve consciência, a partir do momento que cada célula é um campo mental, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, então, quando nós trabalhamos, né, passamos por um processo de conscientização, que não é só racional, passa pelo coração, e essa descoberta mais recente dos neurônios do coração é absolutamente fantástica, né? É, de que maneira, então, a memória das células, que retém traumas, que retém também as conquistas, mas que também retém os problemas a serem resolvidos. E eu entendo que a própria psicoterapia ela vai levar a pessoa a um processo, né, a uma condição de decisão do que fazer com o autoconhecimento. Se vai trabalhar com o perdão, se vai continuar alimentando alguma mágoa, alguma raiva, né? Então, falar um pouquinho, né? Já falei até um pouco a mais, mas assim, dessa relação entre a memória das células, o processo de cura e a conscientização e talvez um pouquinho da própria psicoterapia. sim. Cília, eu já falo, a Samira, minha secretária, ela fez a gentileza em relação a que falou a indagação, não sei se foi quem indagou a respeito do livro, tem esse aqui, ó, Saúde e Espiritismo, tá? Saúde e Espiritismo, as conquistas de hoje para a medicina do futuro, autores diversos, isso da AME Brasil. Tá? Saúde e Espiritismo. Tem esse aqui que eu falei, os Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Também sempre é coordenado, isso aqui é coordenado pelo Durgante e pelo Paulo Rogério. Então, tem uma série de colocações. Cada capítulo é um autor, é um médico que o faz. Tem outro aqui, Saúde e Espiritualidade, uma nova medição da medicina. Esse é o livro 1. Tá? E tem o 2 também, aqui. Então, a pessoa que perguntou, mas se ela entrar, repetindo, no site da AMI Brasil, é tranquilo. E esse livro esse aqui, ó, Memória É, das Células, do Pierce, né? Então, o que isso. que ele fala? Ele traz todo um conteúdo aqui nesse livro. Como eu disse, ele é um especialista em psiconeuroimunoendocrinologia, né? Ele seguiu o Dr. Robert Adler, que na década de 70 descobriu, né, através da experiência, os neuropeptídeos, que na realidade quem sintetizou e tudo mais foi a doutora Candice Pert, que tem livros fantásticos dela, né?
E a memória da célula, ele traz aqui parte do conteúdo que eu falei em relação ao problema que ele enfrentou, né? E aí ele cita uma série de coisas aqui relacionadas com isso. Então, fala sobre as células, sobre as memórias, sobre que mais que ele fala aqui? Mas o conteúdo é mais relacionado com a energia do coração, é isso que ele fala. Porque como ele vivenciou esse problema muito grave que o marcou significativamente, então ele, em cima disso, ele buscou dentro dele algo que pudesse auxiliá-lo, né? Embora ele fosse um grande estudioso e um grande terapeuta da psiconeurologia, entendendo que a forma de pensar no bem, tudo isso, ele resgatou através das memórias das células também todo o passado dele com a família, com a ancestralidade, porque lá ele também, eles têm exatamente a religião, não me recordo agora o tipo da religião deles, mas ela tem uma semelhança com as nossas afros, né? Elas têm umas variantes. Então, em resumo, ele procurou resgatar isso. Então, ele trata muito sobre a psiconeuroimunologia. Tem que ler para ver isso aí, né? Não dá para sintetizar. Mas É, o que ressalta a ele, que chamou realmente a atenção, que ele viu que o amor, esse sentimento comandado por coração, muito antes, depois do Instituto Matemático do Coração realmente descobrir, né? Como se descobriu recentemente, né? Nós temos neurônios claro, no cérebro, os 85 bilhões, nós temos os 40 mil e nós temos 500 milhões, no né? intestino. 500 milhões no intestino, né? Quando nós entendemos que 95% do nosso serotonina é produzido no intestino, que é o hormônio de quê? Do bem-estar, né? É no intestino, 5% no cérebro. Na pineal. Na pineal. Isso aí, obrigado, Samir. Na pineal. A minha secretária é eficiente. E assim, e nós temos 95% da produção de serotonina, né? É no intestino, por isso. Então, assim, e como ele dominava a psiconeurologia, ele fez todo essa introspecção, né? Ele se isolou, e aí ele que desenvolveu realmente essa memória da célula, tudo é vinculado a esse retorno então, uma introspecção profunda que ele fez e chegou a essa conclusão. Tem outro livro aqui assim, ó, Por que adoecemos também, maravilhoso. Princípios para a medicina da alma. Tem uma série de autores aqui, o Roberto Lúcio, Sim. vários. Tudo está na AME Brasil. Mas, desculpe, Ercília, não me aprofundar aqui, porque tem vários detalhes aqui que realmente. Mas o que me chama a maior atenção realmente foi esse fato do sentimento, do coração, que aí é É, isso que comanda. eu tenho esse livro e também acho esse livro fantástico. E quando você fala que ele buscou, né, na introspecção, no mundo interior dele, O onde sentimento de estava amor. o sentimento de amor, mas onde estava, aspas, a doença e a saúde, né? Aquilo que não estava resolvido e o amor, ele buscou os seus próprios recursos internos. E a ampliação desse conceito que eu coloquei foi que, à medida que existe um facilitador no processo de autoconhecimento, ou seja, de volta para si mesmo, né? Esse processo pode realmente ajudar na cura, e entendendo que cura é o cuidado, realmente não é a cura da matéria, mas a cura, né? A solução de algum problema relacionado a algum campo informacional, É né? isso que eu entendi. Inclusive, ele colocou É, memórias das das células. células, que está tudo em nós, né? Tá tudo em Tem nós. essa capacidade de resolver. Como se desenvolveu a doença, ele tinha capacidade nessa introspecção de reverter a doença. E foi É, o que efetivamente aconteceu. é. Foi uma cura, entre aspas, para a medicina tradicional, enigmática. Como é É. que foi? E realmente aí ele provou, através dessa transformação pelo sentimento de amor. E acho que, como lembrou Ana Cristina, né? O que se oferece para o cliente ou para o paciente? O combo, né?
É o combo, isso aí, de fato. A gente E não aí o pode que nós, oferecer só uma coisa, claro, é o que oferece o nós combo. preconizamos. Tu não pode abrir mão. A gente fala que tem, eu citei várias, cito sempre, cirurgias demais, tratamentos demais, muito remédio, muito medicamento. Aham, Tu não aham. pode prescindir nem da alopatia, nem da cirurgia. Mas tu tem que agregar a homeopatia, tu tem que agregar todas essas outras terapias que realmente funcionam. E nós sabemos, como espíritas que somos, né? Nós somos um ser, né, interdimensional. Nós somos um Sim. ser integral. Nós somos um espírito que está momentaneamente encarnado. Então, quando nós temos essa compreensão, só que, lamentavelmente, ainda nós agimos, temos já a compreensão, mas não temos ação. É esse o problema. Nós temos que agir mais como espíritos que estão aqui de passagem do que, né, aquela máxima que diz, cuida do corpo como se fosse viver para sempre, mas cuida do corpo como se fosse viver para sempre, e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Tem que estar sempre pronto, né? Nós temos que unir as duas coisas. Só que na teoria, nós compreendemos, mas na prática nós agimos só como se fôssemos ficar aqui vivendo eternamente. E não é. Então, por isso temos que mudar. E acho que resgatando também o que você colocou, entender que a cura não, não é a cura no sentido de não morrer, porque isso é inevitável, A né? cura da Faz, alma. faz o processo é ir e vir, e a vida realmente é única, né? É, O que nós temos é uma parte encarnados, outra desencarnados, mas, e um processo gradativo que é relacionado à nossa própria limitação, no sentido é. de trabalharmos com todos os arquivos que nós recebemos, né? Porque, de fato, nascemos prontos, né? Então, Como quando diz nós falamos Emmanuel, do... né? Nós Quando, somos doentes da alma. Isso é todos nós. e aí buscarmos dentro de nós os recursos e entender, né, que esse mundo que nos foi ofertado, é, em tudo, veja, nós temos uma infinidade de plantas com efeitos que muitas vezes ainda não são conhecidos, ou estão sendo descobertos, ou são colocados pela sabedoria popular. O fato é que nós temos recursos infinitos, né? E ainda não usamos isso adequadamente por inúmeras razões, inclusive a indústria farmacêutica, enfim, tem uma série de questões aí que a gente precisaria olhar para o mundo como um todo, porque ele todo É. né, tudo aquilo que foi criado por Deus é curativo, né? Não, nós estamos vivenciando um período, eu não quero entrar em Nem eu. assuntos polêmicos, mas nós sabemos que houve uma inversão no direcionamento da própria medicina na história, né? Desvirtuamento, quando se esqueceu que nós temos que visar o alívio e a cura, e virou mais uma questão econômica, né? De lucro. Então, aí é inevitável que realmente houve desvios e houve um prejuízo para a humanidade. Nós É. sabemos disso. Houve desvirtuamento. Nós tivemos áreas notáveis que nós estamos vendo em desenvolvimentos altamente benéficos, né? Veja o setor de próteses, né? Como está a área da Sim, oftalmologia, as próprias cirurgias cardíacas. Nós temos brilhantes, coisas brilhantes que estão sendo feitas. Mas, por outro lado, nós temos alguns componentes, né? De tratamentos em doenças muitas vezes debilitantes e ditas como quase que incuráveis, que fazem com que realmente haja um desgaste muito grande e mais prejuízo que benefício. Nesse sentido que nós temos que fazer também uma introspecção como profissional da saúde e ver o que está de errado e voltar a trilhar um caminho do bem, em todos os sentidos, né? Então é inevitável que a gente tem que fazer uma autocrítica também e entender, né, o momento que nós estamos vivendo está muito conturbado, mas nós temos um manancial, que é esse aqui, que traz um resgate de algo que a humanidade já sabe há muito tempo, né, com outros nomes, outra denominação, e que realmente ela é eficaz e benéfica. Agora depende da transformação de cada um, né, nesse sentido. Então, quando tu tem o entendimento, fica mais fácil tu te modificar porque nós temos hábitos adquiridos e é tão difícil nós mudarmos. Mas quando nós temos a compreensão que é para a nossa melhora, tem que ser feito, tem que efetuar, não podemos tardar. Muitas vezes nós convivemos num ambiente e a gente acha só que as pessoas são tóxicas com a gente.
mas será que não estou sendo tóxico? Eu posso estar causando problemas não só a mim, mas também a com quem eu convivo. Então, temos que pensar nisso também. Porque quer queiramos ou não, a gente sabe, a evolução é individual, mas nós temos que ser solidários, né? Então, se realmente eu estou sendo benéfico para mim e benéfico para com quem eu convivo, e aí nós vemos que tudo mostra isso. Empiricamente se sabia, aquele que trabalha no bem processava curas, ou ele era curado, então agora está se sabendo, né? Próprios cientistas estão descobrindo que tem algo por trás. Quem estuda as EQMs também sabe, tem a consciência extracorpórea, que eles ainda não Sim. querem chamar de espírito, né? Tem algo que comanda, muito maior. Então, maior cego aquele que não quer ver. Agora, como nós graçamos já nessa doutrina, independente das nossas atividades profissionais, e já entendemos, eu hoje eu não sei qual é o termo que eu utilizaria para que não façamos e utilizemos essas ferramentas de uma maneira muito mais eficaz e benéfica. Por que não? Por que vamos postergar? Algo que nós já sabemos, independente agora que a ciência comprova. Nós sabemos que funciona, né? Então, é isso que nós temos que. São reflexões que todos têm que tomar e tentar se conduzir com o melhor caminho. É para Maravilha. beneficiar, não adianta. Fazer o bem indistintamente, é isso aí. Maravilha. Muitíssimo obrigada, viu? A Ana Cristina quer falar mais alguma coisa? Rapidinho, eu não me lembro qual o nome da doutora que falou do livro Medicina Vibracional e que ele é difícil, realmente. Sônia, Ele é a difícil. Sônia. Sônia Rutter. Eu me surpreendi, assim, às vezes eu tinha que ler 2 vezes, 3, a mesma coisa, doutora Sônia, né? Doutora Sônia. E é um livro que não é um livro para a gente ler quando está cansado, sabe? Ele é um livro que nem Para os livros do estudar, André Luiz. Que nem os livros do André Luiz, é para entendeu? Você não estudar. passa do primeiro, você não passa do primeiro parágrafo, né? Não. Assim, é um livro de estudo, estudo. Ele é difícil, sim, bem difícil. E uma outra coisa que a doutora Ercília falou são dos fitoterápicos, na verdade, muitas vezes agora eles estão sendo estudados mesmo, então tem Sim. os fitoativos, né? Os Aham. fitoquímicos, né? Não é verdade? E ainda a gente não falou da medicina antroposófica, que é Sim. uma outra racionalidade médica, com pós-graduação para médicos, quer dizer, não é uma coisa simples, né? Sim. Sim. E eu como médica e praticante dessa medicina vibracional há tantos anos, se eu já achava que a psicoterapia era importante, aí depois disso, então, eu vi que realmente, assim, o papel de vocês, psicólogos, são fundamentais, é um papel fundamental, porque muitas vezes o paciente traz para a gente até sintoma homeopático que ele percebeu durante uma terapia, uma sessão de terapia, e às vezes ele muda não, né? Ele é tocado por aquela vibração, e aí ele vai ter que resolver esse BO Sim. com o psicólogo, né? E hoje em dia, na época do Gerber, né, doutor? É Richard Gerber, né? Eu Richard sempre Gerber. confundo É o, essa. é o É Gerber. Gerber. Richard Gerber. Ainda não se falava em constelações familiares, né, doutor Ercília? Eu acho que no livro não se Exato. fala de constelações. E o que é uma constelação familiar, né? Porque eu não estudo, eu participo das reuniões, né? É uma mexida num campo morfogenético, que é um Exatamente. campo vibracional, que é um campo vibracional. Só que ele não pega só a gente, né? Ele pega para trás e pega para frente, né? Então, assim, você está mexendo um negócio tão louco e tão importante, e é uma coisa assim, tão importante mesmo. Eu digo assim, gente, olha, é importante. É complexo. Não acho que é uma coisa simples e que é complexo. Complexo, eu diria até perigoso, porque você mexe para frente e para trás, né? Para frente e para trás, né? Então É uma coisa tem que ter fantástica. é surreal. Para quem participa como representante, como eu sempre vou, inclusive sábado agora tem, é surreal. Então, o que é? É um
campo vibracional, né? É um campo, é um Um campo. campo vibracional. Então, ou seja, aquilo Vibracional, que vocês falaram, informacional, campo morfogenético, ressonância, e nisso tudo a ou gente entra num outro campo que é fantástica a discussão, né, Vitória? Que é entender melhor essa ampliação. E eu vou É, lembrando, só cortando um pouco, né? Uma vez eu estava com o Vitória Samira numa jornada lá na UX, mas da AME Serra Gaúcha. E eu fiz a palestra sobre o espírito em terapia, abordando a questão dos campos morfogenéticos, citando o Sheldrake e citando o Dr. Hernani e o meu autor, que é o Leopold Songe. E a hora que eu acabei de fazer a palestra, que eu desci, a colega seguinte ia falar sobre constelação, inclusive ela constelou no palco da UX. Ela falou: Você me deu a nossa, fundamentação que eu precisava, porque o Zonde ele fala basicamente sobre o inconsciente familiar. Então, é fantástico quando você coloca isso nessa outra aplicação, nesse outro entendimento, né? Mas é isso. Bom, temos que ficar por aqui, não é? Eu vou pedir, né? Apareceu para mim já. Ah, não, ela já foi para lá para outro canto. Eu queria, antes da gente terminar, olha, quem puder deixar a câmera acesa, ligada, para poder tirar foto. Muita gente já foi embora, mas enfim, é o que temos. E eu queria convidar vocês e pedir que nos ajudem a divulgar. A BRAP vai fazer um seminário de atualização do conhecimento e tratamento da dependência química nos dias 27/9 e no dia 11/10. São 2 sábados, das 9 às 12 horas. E nós temos aqui um novo paradigma na saúde mental, novas drogas, novas abordagens terapêuticas, que vai ser apresentado pelo Alexandre Araújo, filósofo, uma série interessante de informações. A nossa colega psicóloga Ana Cristina Florentino vai falar sobre tratamentos psicológicos para dependentes químicos. Eu vou falar sobre aspectos espirituais da dependência química. E no outro sábado, a importância da terapia familiar no tratamento da dependência química, com a psicóloga mestre Alessandra Crisóstomo e o Dr. João Lourenço Navarras, colega, psiquiatra, amigo, colaborador da BRAP, vai falar sobre dependência química, definições e diagnósticos e tratamentos e recuperação. Então, temos aí um trabalho de atualização bastante interessante que vai ser oferecido pela BRAP nos dias 27/9 e 11/10. 2 sábados, das 9 até meio-dia. Tem um valor de contribuição que ajuda a manter a BRAP para os nossos recursos, e vocês estão todos convidados e, se por favor, puderem colaborar na divulgação. E eu vou pedir para aquela que virou a queridinha da BRAP, a doutora Samira Turconi, que faça a nossa prece de encerramento. Pode ser, Samira? É uma honra, Então, querida. muitíssimo Estava obrigada. aqui mantida, só escutando, Pois é, sem e atrapalhando. agradecer muito de todo o coração essa noite maravilhosa, esse banho de conhecimentos que o Vitório nos trouxe. Convidá-lo já para participar de uma outra vez, ano que vem, conciliar as agendas de vocês, mas agradecer de todo o coração, em nome da ABRAP, Vitório, por essa brilhante noite, por essa brilhante palestra, por querida, essa aula. eu só tenho que agradecer, não é aulas, é apenas Aula. dividir um pouco o que a gente estuda, mas a satisfação foi minha em estar com vocês. Muito Estou às obrigada ordens de quando. coração. Tá bom, querida. Muito E obrigado mais agora, uma vez. eu vou pedir a Samira, então, que faça a nossa prece, por gentileza. Então, neste momento, com os nossos corações agradecidos, plenos, felizes, pela oportunidade do conhecimento, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, nosso querido e amado Mestre, que, em nome de Deus, nosso Pai, nos conduz para a perfeição. Mestre Jesus, que possamos angariar as tuas bênçãos nesta noite.
As bênçãos do conhecimento já obtivemos. Agora necessitamos, Senhor Jesus, das bênçãos do enfrentamento, das adversidades, através do fortalecimento da nossa fé, da nossa coragem, da nossa paciência, da nossa resiliência. Mestre Jesus, derrama sobre todos nós os eflúvios divinos do teu coração perfeito. Que essas energias novas, Senhor, possam fortalecer em nós a vontade que temos de nos melhorarmos a cada dia. Que essas energias também alcancem, Senhor, todos aqueles em quem agora pensamos, encarnados e desencarnados, para que todos, Senhor Jesus, possamos construir a nossa paz através da tua paz. Sê conosco, querido amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, muito obrigada. Que vocês tenham uma viagem maravilhosa, que espalhem a luz, o amor de vocês, do conhecimento de vocês nessa próxima viagem à Europa, mais uma vez. Que sejam muito abençoados, que com certeza serão. E fica aí a nossa saudade, a vontade de ver vocês pessoalmente, mas a gente já está combinando. Vão com Deus, Vitório, Samira, boa viagem, bênçãos e luzes, Jesus, na infra, viu? Que tudo corra muito bem. E agradecer a vocês que estiveram conosco nesta noite, agradecer muito. Acompanhe os nossos trabalhos, estou vendo carinhas novas por aqui. Acompanhem os trabalhos da Abrapem, divulguem os nossos trabalhos, estejam conosco, contribuam e muitíssimo obrigada de todo o coração. Um beijo no coração, que Jesus acompanhe cada um. Boa noite Nós a é que todos. agradecemos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. querido. Obrigada. Boa noite, Maria. Oi, Maria.